E depois de 30 anos, acabou de sair agora em 2024, um novo estudo sobre o uso de esteroides anabolizantes. Fala galera, Douglas aqui, e eu tô muito animado por estar fazendo esse vídeo, porque já fazia 30 anos que não tinha novos estudos científicos sobre o uso de anabolizantes. E nesse vídeo nós vamos descobrir tudo que os pesquisadores descobriram e vamos comparar esses resultados com os resultados dos estudos feitos lá na década de 90, na época que ninguém tava nem aí pra nada e podia se fazer esse tipo de estudo. E eu falo isso porque de lá pra cá a gente não teve novos estudos por razões éticas. Muitos países proibiram a posse de esteroides anabolizantes, inclusive o Brasil também proibiu. E agora sim a gente vai entender como os hormônios influenciam no ganho de massa muscular e a gente vai começar pelo estudo clássico, aquele que aconteceu lá na década de 90. E nesse estudo clássico que aconteceu lá naquela época, os pesquisadores compararam 4 grupos. O primeiro grupo não fez nada, nem treinou e nem tomou anabolizante. O segundo grupo só treinou natural, só treino, dieta, dedicação, mas não tomou hormônio. Só treinou natural, não treinou hormônio. Esse foi o segundo grupo. E o terceiro grupo, esse sim, esse grupo treinou e tomou anabolizante. E o quarto grupo é o grupo preguiçoso, o grupo que não treinou. O grupo não treinou e tomou hormônio, tomou esteroide anabolizante. E os pesquisadores daquela época acompanhou esses 4 grupos durante 10 semanas, ou seja, 2 meses e meio. E os resultados foram os seguintes. O primeiro grupo, aquele que não treinou nem tomou hormônio. Como era de se esperar, não aconteceu nada. O primeiro grupo não aconteceu nada, não teve evolução, não teve nada desse tipo. Nem treinou e nem tomou hormônio, nem nada. Não teve evolução. O segundo grupo, o grupo que só treinou e não tomou nenhum tipo de anabolizante, ganhou 1,9 quilos nessas 10 semanas, tá? 1,9 quilos. Quase 2 quilos em 2 semanas, quase 2 quilos em 2 meses. Isso treinando totalmente natural, só o treino. E o terceiro grupo, que é o grupo que treinou e tomou a texto, tomou o hormônio, ganhou 6 quilos. Ou seja, deu mais de 3 vezes a quantidade de músculo que quem treinou natural ganhou. Quem treinou natural ganhou quase 2 quilos, 1,9 quilos. E quem treinou com o uso de esteroide anabolizante ganhou 6 quilos. De 6 para 2 teve um aumento de 3 vezes. Ganhou 3 vezes mais massa muscular do que o grupo que treinou natural. E o quarto grupo, por incrível que pareça, ganhou 3 quilos de músculo. Ou seja, ganhou mais músculo do que aquele grupo que tinha treinado natural. Ganhou 50% mais músculo, porque quem treinou natural ganhou quase 2 quilos, né? 1,9 quilos. E quem não treinou, só tomou a texto, só tomou o hormônio, ganhou 3 quilos. Ganhou 50% a mais do que o grupo que treinou natural. Isso sem fazer nada, só fazendo o uso do esteroide anabolizante. E isso, pessoal, infelizmente, derruba aquele argumento de que é só você treinar certinho, só você comer e treinar certinho, que você vai ter o mesmo resultado com o hormonizado. Isso não vai acontecer. Porque quando você compara o ganho de massa muscular de alguém que treina hormonizado para alguém que treina natural, é uma diferença gritante, uma diferença muito grande. É 3 vezes mais. No mesmo período de tempo, o cara ganha 3 vezes mais massa muscular do que o cara que treina natural. Então, realmente, a diferença é muito grande. Mas veja bem, eu não tô aqui para defender o uso, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu não uso esteroide anabolizante e porquê que eu não recomendo ninguém usar. Mas primeiro a gente vai falar desse novo estudo, do estudo que aconteceu agora em 2024. Esse novo estudo, ele aconteceu lá no Reino Unido e lá a posse do esteroide anabolizante é liberada. Porém, esse estudo ele é um pouco limitado e está recebendo muita crítica, para falar bem a verdade. Porque esse estudo ele foi feito somente com um participante, não foi um grupo de pessoas igual aquele estudo da década de 90, que foi um estudo realmente bem mais robusto. E um outro ponto que também está fazendo esse estudo ter algumas críticas é que o uso dos anabolizantes ele foi feito pelo próprio participante. Então o cara mesmo foi lá e se auto-aplicou, porque por razões também éticas, os pesquisadores não podiam aplicar nele, então ele mesmo tinha que se auto-aplicar. Então isso gera também por parte das pessoas uma certa desconfiança, né? Porque não fica muito diferente desses relatos que a gente vê na internet, porque o próprio cara tá se auto-aplicando, né? Não são os pesquisadores que estão indo lá e administrando a dose dele. E também tem o fato de que não teve a coleta de amostra de sangue, então não dá pra gente saber como estavam os hormônios dele antes, como ficaram os hormônios dele durante esse processo e como é que estavam os hormônios dele no final. Também não dá para saber se ele teve algum efeito colateral, justamente por não ter feito esses exames de sangue. E dito isso, tirando essa parte das críticas, vamos ver os resultados. O que os pesquisadores descobriram estudando esse cara? E vamos falar do protocolo do cara. O protocolo dele foi o seguinte: os pesquisadores acompanharam ele por 9 semanas e ele estava tomando testosterona, enantato de testosterona e Dianabol, aliado a uma dieta rica em proteína, hipercalórica e ao treino de musculação, ao treino de resistência. Os pesquisadores testaram nele a espessura muscular,
a composição corporal e o aumento da força no agachamento, no terra e no supino. E nessas 9 semanas ele teve um aumento de 8,4% na massa corporal livre de gordura, ou seja, de massa magra. E isso para ele representou um ganho de 7 kg de músculo e um ganho total de 8 kg de massa corporal. Ele ganhou 7 kg de músculo e 8 kg de ganho geral. E quanto ao ganho de força, eles concluíram que ele teve um ganho de 27% no agachamento, de 13% no supino e quase 18% no terra, o que representa um aumento muito superior ao observado em pessoas naturais. Mas então o que é a conclusão que a gente tira desse estudo? Mas antes da conclusão final, eu quero pedir para você conferir se você já é inscrito aqui no canal, e se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever, porque agora eu estou trazendo vídeo toda quarta-feira. Então já verifica aí, vê se esse botãozinho do inscrever está cinza. Se ele tiver vermelhinho ainda, você só dá um clique aí e se inscreve para você não perder os próximos vídeos. E a conclusão desse estudo, e principalmente do estudo feito lá na década de 90, é que o uso de esteroide anabolizante dá sim muito resultado mesmo, e isso é incontestável. E inclusive o estudo demonstrou que o cara que toma esteroide anabolizante e não faz nada, ele vai ganhar mais músculo do que o cara que treina de forma natural. Então os resultados do uso de anabolizante realmente são incontestáveis. Mas o que eu quero te dizer é que não vale a pena você fazer o uso de esteroide anabolizante. Treinar de forma natural dá mais trabalho, você precisa de mais dedicação, vai precisar de muito mais tempo e nunca vai ficar gigantesco igual o cara que toma esteroide anabolizante. Mas você consegue sim ter um corpo estético, um corpo minimalista, um corpo bonito, um corpo com músculos aparentes, treinando de forma natural, sem precisar recorrer ao uso de anabolizante. E eu gosto de comparar o uso de anabolizante como se fosse uma roleta russa. Você sabe o que é uma roleta russa? É uma brincadeira que você pega um revólver de verdade, coloca uma bala dentro do tambor, gira o tambor e faz o disparo, sem ter certeza se a bala vai disparar ou não vai disparar, sendo que a maior chance dela não disparar é 1 para 6, né? Tem 6 chances de você tomar um tiro ou de acabar atingindo seu amigo, dar um tiro em alguém. E eu considero o uso de esteroide anabolizante dessa forma. Talvez você tenha colaterais menos graves, por exemplo, o aparecimento de espinhas, vai explodir espinha no seu ombro, explodir espinha no seu corpo. Você pode ficar careca. Eu considero isso ainda menos grave, tá? Ou você pode pegar colaterais muito graves, por exemplo, problema cardíaco. Talvez você tenha uma predisposição genética a ter um certo problema cardíaco, mas que você vai passar a sua vida inteira sem ter problema. Aí quando você vai e faz o uso do esteroide anabolizante, você dispara esse problema. Porque veja bem, o nosso coração também é um músculo. Você concorda comigo? O coração também é um músculo. E está comprovado através de estudos que o uso de esteroide anabolizante, ele hipertrofia o corpo como um todo, inclusive o coração. Então talvez a saúde do seu coração já não era aquelas coisas, você vai e faz o uso do esteroide anabolizante e aí se ferra. E aí pega um problema muito grave para sua vida, um problema cardíaco. Ou então um outro problema que também eu considero muito grave, gravíssimo, é o problema de próstata. Talvez quando você estivesse chegando perto dos 70 anos, dos 80 anos, começasse a ter um aumento da sua próstata, mas não desse tempo de você ter um problema em vida. Talvez a próstata estava ali sendo aumentada, aí você vai e morre de causas naturais, você vai e morre por um outro processo, já está velho mesmo. Mas quando você faz o uso do esteroide anabolizante, tendo essa genética, para já ter essa predisposição genética para ter esse problema, quando você faz a aplicação do esteroide anabolizante, você adianta isso para sua vida. Então é um problema que você não ia ter, você ia morrer antes desse problema repercutir no seu corpo, mas você está adiantando isso. Quando você tiver 40, 50 anos, você já vai estar com a próstata aumentada. Então isso eu também considero um colateral muito grave, porque só imagina você numa cama, ter que fazer uma cirurgia, cara, o médico vai te colocar de costas ali, vai abrir tudo, vai fazer aquela bagaceira. Então é uma coisa que você tem que ter em mente. Pensa muito bem antes de tomar essa atitude. E lembre-se, natural é o melhor caminho. E os shapes naturais, quando o cara constrói de forma natural, também fica muito estético, também fica bonito, chama bastante atenção. Então com esse vídeo eu quero deixar esse conselho para você. Não faça o uso de esteroides anabolizantes. E se você for usar, procure ajuda profissional, procure um médico qualificado para te acompanhar nesse processo. E estude, pesquise muito sobre o tema, pesquise sobre todos os possíveis efeitos colaterais que você pode ter e quais vão ser as medicações que você vai entrar para controlar esses efeitos colaterais. Porque igual eu falei, muito provavelmente você vai ter efeitos colaterais. A maioria das pessoas vão ter efeitos colaterais. Então quando você já estuda, já busca conhecimento antes de fazer a aplicação, quando vier um efeito colateral, você já sabe qual medicação você vai entrar para controlar. Se você tiver uma ginecomastia, você vai saber qual medicamento você vai usar para combater aquele efeito. Para quem não sabe, a ginecomastia é o que o pessoal fala teta de cadela, né? Que o peito, o mamilo fica grande, fica sensível, fica muito feio. Se você for tomar anabolizante,
pra ficar com esse problema, será que vale a pena, cara? Você ficar com tetinha de cadela, ficar aquela coisa mais feia do mundo? Então pensa bem, existem medicamentos que podem controlar isso, mas você precisa agir rápido e esse que é meu conselho pra você. Busca conhecimento antes de fazer qualquer coisa que vai envolver a sua saúde. E se você, assim como eu, opta por treinar natural, de forma natural, eu gravei um outro vídeo ensinando como você pode ganhar músculos e perder gordura ao mesmo tempo. E sim, é possível, e lá no vídeo eu explico em quais cenários isso é possível. Ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, de forma natural. Vou deixar o vídeo passando aqui na tela, só você clicar aqui no vídeo e eu te vejo lá. Clica aqui na tela e a gente já vai lá pro próximo vídeo.